Olá, está começando mais o Central do Esporte aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET. O Central do Esporte desta semana vai fazer uma retrospectiva do esporte em 2017, mas nem por isso nós deixamos de ter convidados mais que especiais aqui no programa. Eu lembro para você que se você quiser acompanhar o Central do Esporte na íntegra, além das reprises no canal 15 da NET, você pode acompanhar também no Unifra Online, o nosso canal do YouTube. Lá também tem outros programas da TV Unifra. O Central do Esporte de hoje, então, conta com a presença do José Quintana Júnior. Tudo bom, Quintana? Tudo tranquilo, Gereta? Tá mais calmo hoje? Passado? Não, eu precisei me consultar. Aquele sábado. Eu precisei me consultar com um dos nossos convidados para me acalmar depois do sábado. Um deles é o professor Carlos Décimo, professor do curso de Psicologia do Centro Universitário Franciscano. Tá mais calmo também, professor, essa semana? Tá mais tranquilo? Não, tranquilo. Tranquilo? Bem tranquilo. Outro é o Vinícius Munhoz, técnico do Inter de Santa Maria, que chegou a ganhar uma carteirinha de sócio do programa, né? E por isso que está aqui conosco mais uma vez. Tudo bom, Vinícius? Seja bem-vindo. Tudo bem, um prazer participar novamente, né? Rever vocês, né? Já estava com saudade. Legal, nós também de tê-lo aqui conosco. E o professor Gilson Como é que Piber. está? Tudo bom, bem? professor? Tudo tranquilo? Legal, olha, o programa promete. Eu quero saber se o senhor também está mais calmo, o coração tudo tranquilo, Tranquilo, tudo legal. tranquilo. Teve um sábado aí que foi bastante agitado, para todos nós. Faz parte, né? Faz parte, né, professor? Pois então, a nossa ideia para você que nos acompanha no canal 15 da NET ou no Unifra Online, no nosso canal do YouTube, é justamente a gente viajar no tempo aí, debater um pouco como foi o ano de 2017, sem, é claro, passar por alguns assuntos que também envolvem a questão da psicologia no esporte. E aí eu lembro, Quintana, que eu acho que, assim, talvez em 2017 a gente tenha vivido, professor Gilson Piber, um dos anos, assim, que a flauta, ela mais se intensificou, né? Porque a gente teve aquela situação do Grêmio, do Inter, o Inter na Série B, o Grêmio na Libertadores, quando o Grêmio passou pela Série B do Brasileiro por 2 vezes. Teve a segunda vez, né, que o Internacional quase foi campeão brasileiro, não foi campeão brasileiro porque o Corinthians e a CBF não deixaram, né? Então teve essa situação assim da gangorra, né, como a gente sempre fala aqui no Sul. E aí, professor Carlos Décimo, a flauta, a flauta, ela, vou usar a expressão, ela tocou solta, né? Ela foi para cá, foi para lá. Como é que o torcedor faz para controlar isso, para que... Onde é que é o limite da flauta, professor, na área da psicologia, em que ela não é uma ofensa, mas a partir até de que momento ela se torna uma ofensa, algo, digamos, mais assim, agressivo? Como é que a psicologia pode explicar isso, professor? Bem, a gente tem que pensar que a flauta, a brincadeira faz parte, até porque é o senso de humor, é aquela brincadeira, né? É uma situação que, se a gente for pensar, nós nascemos já no futebol, no mundo do futebol. Quando nasce uma criança, um menino ou menina, geralmente lá na maternidade eles colocam a camisa do Inter, uma camisa do Grêmio, né? Então a gente já é muito identificado com o futebol, então o futebol faz parte da nossa vida. E a brincadeira também. Então a gente pensa assim, ela ajuda também a aproximar as pessoas, é uma forma de descontração também, e é divertido. E agora depende muito do senso de humor de cada um, né? Então tem pessoas realmente que às vezes são tão identificados com o clube, parece que o clube é uma extensão dele mesmo, né? Então às vezes é mais difícil de fazer uma brincadeira porque eles não conseguem separar o que é a brincadeira. E claro, também tem vários tipos de brincadeira. Também tem a brincadeira que é uma brincadeira, como o nome está dizendo, é uma brincadeira, e tem alguma que ela se torna um pouco mais agressiva, tem um teor um pouco mais pesado, mais, bem como a gente diz, agressiva mesmo, né? Mas ela faz parte, é fundamental, assim. Todos nós precisamos de um senso de humor, até porque imagina a tensão que estávamos nós colorados, né, naquele momento, diante da expectativa de um rival ser campeão do mundo, né? Então, já que não foi, vamos brincar com isso, né? Mas a brincadeira sempre no tom da brincadeira, né? Eu me preocupo um pouco, Gereta, esse momento que a gente vive, e brincadeiras à parte, sim, eu fiquei bastante estressado pós-jogo ali. Acho que a partir do momento do gol do Real Madrid eu já fiquei estressado. Porque eu sou um cara que por exemplo, o professor Carlos Décimo, eu brinco com ele muito nos corredores, de brincar. Então eu estou dando liberdade dentro da questão sadia. Mas há muitas pessoas que elas são agressivas, elas querem te atingir, elas querem te machucar, elas colocam um palavreado que realmente fazem com que aquele momento que tu já está nervoso, fazendo uma coisa que tu gosta, que é um escape, que é o futebol, tu fique ainda mais nervoso. E às vezes pessoas que tu jamais deu liberdade para tamanha intimidade, esse tipo de brincadeira. Isso aconteceu comigo, não sabe? Tanto que eu me irritei bastante com algumas situações, isso aconteceu de fato. Mas o que me preocupa ainda mais é que começa a se institucionalizar a flauta.
Eu fui totalmente contrário ao que o Grêmio fez pós-jogo do título da Libertadores, aquela história de 1 minuto de silêncio e outras coisas, porque tu vai para a arquibancada. A gente vive um momento hoje de violência, de extremos, e quando os jogadores fazem isso, essa provocação, ela começa dentro de campo, eles não têm a responsabilidade, a noção onde é que vai parar isso. Então, teve um Grenal, o futebol feminino logo na sequência, os jogadores do Inter já responderam. Rebateram no mesmo tom, inclusive. Veio o Campeonato Gaúcho por aí. Então, tu tem alguma dúvida que vai ter repercussão nesse sentido? E aí, aonde vai parar fora de campo? Dentro de campo, daqui a pouco o jogador é expulso, é suspenso, aquela coisa, até tem um empurra ali, e deu. E na arquibancada. Né? Ou seja, a gente começa a chegar a um ponto que começa a preocupar. Sim, a gente tem que considerar que o futebol é um esporte. E o esporte ele tem que ser visto como uma forma de integração, uma forma de união, uma forma do relacionamento, só que é muito, bem como colocaste, assim, fica um tom muito provocador daqui a pouco, e quando pega as pessoas já no momento de estresse, né, aí realmente momentos mais delicados também, e entram muitas questões pessoais também, muita gente confunde, né, e acabam também, vamos usar uma expressão, descarregando questões pessoais em cima dessas questões. Até um tempo atrás eu fiquei pensando, um conhecido me falou, eu gosto de ir no futebol porque lá no jogo eu grito, eu ponho todas as minhas frustrações, minha raiva para fora. Eu fiquei pensando, não, mas o futebol é esporte, o futebol é um momento de uma confraternização. E aí, é tão bonito aquele momento. E aí, o cara xinga o técnico. E aí tem um convidado nosso A mãe aqui. do técnico. Tem um convidado nosso aqui que pode falar muito bem. E aí, haja ouvido, Vinícius, para escutar aquele torcedor lá gritando, né? Inclusive, eu estava escutando atentamente vocês falarem aqui, né, e tentando me posicionar, me situar, né, dentro desse contexto. Porque o torcedor, se nós colocarmos Grêmio Internacional, um ainda pode se manifestar, né, em relação à flauta do outro ou de um excesso que o outro comete. Agora, nós profissionais, que muitas vezes de forma injusta somos atingidos, e o treinador no Brasil, falando do nosso contexto, é vidraça, né, é o alvo preferido, né, da mídia, da torcida, enfim. A gente acaba ficando muito exposto, né? E precisa se preparar muito para passar por muitas situações que, como eu falei, são injustas, né? E não condizem com a realidade. Então é um exercício difícil, é preciso ter um equilíbrio emocional muito grande, é preciso se preparar também para isso, né? Muitas vezes tu tem teus familiares presentes no estádio, pessoas das tuas relações que acabam extrapolando, né? Enfim, eu acho que é todo um problema que sai das linhas do futebol, acaba se tornando uma questão social, né? Até eu recorro ao professor para nos ajudar. Eu acho que é preciso repensar também nós como sociedade, porque eu vejo muita polarização, né, nos mais diversos setores da nossa sociedade. E eu acho que é preciso achar um equilíbrio. Aliás, já passou da hora, né, de se achar um equilíbrio para que situações incontroláveis aí não passem a acontecer, né, de violência extrema, ou de situações de dificuldade de controle por parte até das autoridades, né? Eu acho que é preciso repensar ainda mais, como o professor falou, falando de esporte, que deveria ser uma forma de interação social, né? De as pessoas terem uma experiência saudável, né? Então, é preciso repensar. Eu, como educador que sou, como treinador, procuro ficar à margem, né, disso, não fomento esse tipo de situação, porque tenho também uma responsabilidade educativa. E acho que isso não agrega nada ao esporte, né? E muito pelo contrário, só vem a denegrir mais, né? Uma instituição aí da nossa sociedade, as instituições esportivas, que podem ser usadas muito para o desenvolvimento do cidadão aí, da sociedade como um todo. Sim. O Vinícius Munhoz, professor Gilson, professor Carlos Décimo Quintana, está aqui conosco porque eu acredito que ele fez o Inter de Santa Maria no ano de 2017 resgatar um momento que há muito tempo o Inter de Santa Maria não conseguia, né, colocar aí, talvez eu estou exagerando um pouquinho, mas é algo muito próximo de quase uma década, né, de voltar, de disputar, enfim, de fazer com que a torcida alvirrubra aqui de Santa Maria voltasse a sentir orgulho, propriamente dito, do time. Vou convidar o professor Gilson para ler junto comigo aqui na tela, professor, a campanha do Vinícius Munhoz à frente do Inter de Santa Maria na temporada 2017. 18 jogos, professor Gilson. Por favor, lê para a gente aí. 8 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. A equipe fez 19 gols, sofreu 23, né, um saldo negativo, né, de 4 gols, e chegou ali a 29 pontos
conquistados aí na temporada. Incluindo nessa pontuação, em todos esses jogos aí também os jogos de mata-mata. Foi quase, né, Vinícius? Foi quase, porque com a vitória em Santa Maria sobre o São Luís, criou-se uma expectativa muito forte para o jogo de volta. Todo mundo sabia que era difícil, né? Tanto que o placar acabou mostrando isso. Mas o Inter de Santa Maria conseguiu marcar um gol lá, né? E aí sim, aí o pessoal teve mais... eu acho que positivamente todo mundo ficou muito mais inflado, assim, mas você consegue perceber também o quanto foi importante a tua participação, o teu trabalho na temporada 2017 para o Inter de Santa Maria e de que maneira isso vai repercutir de forma positiva, no sentido de que a torcida evidentemente cria uma expectativa, mas também eu não diria negativo, eu diria em tom de cobrança do tipo, olha, o ano passado você fez aquela campanha, esse ano a gente quer mais, esse ano a gente quer ver o time subir. Como é que você analisa aí o futuro e propriamente dito a tua campanha, a tua passagem esse ano no Inter de Santa Maria? Sem dúvida a responsabilidade aumenta, né, Rogério, principalmente por aquilo que é externo ao clube, né, torcida, imprensa, e tem que ser assim, pelo tamanho que tem o Internacional de Santa Maria, a tradição desse clube. O torcedor Internacional de Santa Maria tem na sua memória aí os tempos áureos do clube, na primeira divisão, né, formando jogadores. Então isso acaba refletindo em nós nesse momento atual. Então o torcedor não espera nada diferente de poder reviver momentos assim, né? Ou recentemente a passagem que teve na primeira divisão, né, que infelizmente não conseguiu a manutenção. Por tudo isso a nossa responsabilidade ela é aumentada. Agora nós temos que entender a realidade também do clube, né? O clube tinha como ideia participar de um segundo semestre, já em 2017. Não tivemos a condição de ter essa continuidade em termos de trabalho, o que para nós, comissão técnica, sempre é importante, né? Ter a continuidade das nossas ideias sendo absorvidas pelos atletas, né? Jogando, competindo, aumentando o nível da equipe. Isso não foi possível, nós optamos por, entendendo a realidade do clube, por não jogar o segundo semestre, mas investir muito na questão do planejamento da organização do clube, que segundo o relato das próprias pessoas, né, do dia a dia do clube, era um dos problemas, e nós estamos aí com toda a humildade procurando resgatar, né, procurando sistematizar aquilo que precisa ser sistematizado dentro do clube, na esperança de que possamos tornar o clube mais competitivo, né, o clube com uma manutenção de resultados num futuro próximo. Esse é o objetivo desse planejamento como um todo. Eu não concordo que seja personificado, talvez no Vinícius, a campanha que foi feita, né? O futebol isso é comum, muitas vezes o treinador é o porta-voz do trabalho e quando ganha, normalmente os louros são dele, quando perde na mesma proporção. Eu vi muitas pessoas envolvidas nesse trabalho, né? Muitas pessoas engajadas, direção, grupo de jogadores, o próprio torcedor que foi fundamental, né? E todos eles tiveram a sua parcela de contribuição para esse momento que o Inter viveu em 2017. Eu penso que o maior desafio é a gente poder manter e, se possível, incrementar, né? Tendo em vista, mais uma vez, a grandeza que tem o Internacional de Santa Maria. E é nesse sentido que a gente vem trabalhando, para poder agregar mais pessoas, poder fidelizar mais o nosso torcedor, né? E, obviamente, ter um trabalho sério, criterioso, né? Moderno, mais uma vez sendo colocado a serviço Internacional de Santa Maria, para que a gente possa ter o desempenho na proporção do que o nosso torcedor espera, do que a cidade de Santa Maria espera como um todo. Legal, interessante. Eu sei que o professor Gilson gosta muito de viajar para a Serra Gaúcha, e eu também sou um apaixonado ali pela Serra. E eu sei que o senhor conversa muito com o pessoal de futebol lá, professor Gilson, jornalistas, pessoas que inclusive têm uma ligação com a cidade. O pessoal comenta alguma coisa sobre o Inter de Santa Maria lá, ou sobre as equipes da divisão de acesso, mas principalmente sobre o trabalho que foi feito pelo Vinícius aqui em Santa Maria? Não, o trabalho, logicamente, é reconhecido, é valorizado, né? O Inter SM como clube, né, ele é um clube tradicional do futebol gaúcho. É bem verdade que está fora da divisão principal, da Série A, mas ele tem uma história, né? Ele tem uma história. E o Vinícius também é procurado, né, pela mídia estadual aí para comentar sobre futebol e para falar, né, sobre essa campanha. Não é à toa que ele recebeu outras propostas até para deixar o Inter SM. E é claro, né, eu andei sabendo que tem possibilidade de alguém da Serra
integrar aí o grupo do Inter SM. Claro que o Vinícius não vai dizer que sim nem que não, né? Mas o Inter SM também olhou com carinho aí alguns jogadores lá da Serra Gaúcha que podem, né, quem sabe, vir para Santa Maria dentro das condições que o Inter oferece. A gente sabe que a base, né, por exemplo, a dupla Caju é uma base importante, tem alguns jogadores que já findaram aí o período de jogadores da equipe sub-20, de repente pode pintar alguma coisa aqui no Inter SM. Então, o Inter SM alcançou um patamar diferenciado a partir desse ano de 2017. Né? Desde aquele momento que vinha brigando, não vamos cair, ou vamos cair, não tem estádio para jogar. Não, o Inter SM tem um alvará agora que tem um prazo aí de 5 anos, né? Tem uma diretoria organizada e não sei se vai subir, né? Mas o trabalho está sendo bem feito, né? Se projeta um Inter SM tão como foi esse ano ou melhor, né, para 2018. Sim. No final do Central do Esporte a gente vai retomar esse assunto, principalmente para mostrar as chaves da divisão de acesso 2018, para mostrar também quando vai ser a estreia do Inter de Santa Maria na divisão de acesso. Só uma palavra sobre a campanha do Internacional de Santa Maria. Para quem não acompanhou, parece um número negativo, a saldo -4, né? São 18 jogos. O Internacional se destacou justamente por uma campanha muito sólida. Foram 3 resultados que colaboraram muito para que esse saldo acabasse se tornasse negativo. A estreia contra o Aimoré, que foi 3-0 fora de casa, uma goleada para o Avenida em Santa Cruz do Sul, que foi 6-0. Isso. 6-0. E a última partida para o São Luís de Juí, aquele jogo onde o Internacional abriu em busca do gol e o São Luís acabou conseguindo fazer mais um gol no fim, acabou 4-1 a partida final. Exatamente. São esses 3 jogos que culminaram para esse saldo ser negativo, porque no geral a campanha do Internacional de Santa Maria foi bastante sólida, com placares bastante interessantes. Sim. E se o Inter SM tivesse voltado de Juí classificado, também não teria problema nenhum, né? Pelo jogo que fez, esteve próximo disso. Né? Claro que é preciso valorizar o trabalho do São Luís, também do Paulo Henrique Marques, mas o Inter esteve próximo também da classificação. Inclusive uma bola aqui no Presidente Vargas, né? Exatamente. Aquela bola, eu estava no estádio, foi decisivo. Poderia ter vencido por 2-0. Você estava no estádio, esse jogo aqui em Santa Maria e o jogo lá em Ijuí, ambos ocorreram no mês de maio. Eu quero lembrar também que em maio, aí o professor Carlos Décimo não vai gostar muito, talvez, de lembrar, que nós tivemos o Novo Hamburgo campeão gaúcho pela primeira vez aqui do Gaúchão. Conhecido como o Real Madrid dos Pampas. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre a importância de um novo campeão gaúcho na história do nosso futebol. Eu achei muito legal e eu até digo que a decisão do Campeonato Gaúcho, ela deveria ter ocorrido entre o Novo Hamburgo e o Caxias, né? Tudo bem que o Caxias desperdiçou pênalti contra o Inter, não foi competente e tudo mais, mas eu acho que esses 2 times mereciam ter chego à final, tanto que o Novo Hamburgo não só chegou como foi o campeão também. Deixa eu começar com o senhor Carlos Décimo, né? A gente como colorado é complicado, né? Contesta um pouco, né, professor? Contesta. Eu acho que deveria ser diferente. Não, mas falando bem claro, bem objetivamente, eu acho que isso é muito bom. É bom que saiba, tem sempre aquela... bem como o professor Vinícius falou aqui, existe muito essa granalização, a polarização, ou é o Inter ou é o Grêmio. Então tem um momento em que também é importante que outras equipes, outras forças também comecem a ocupar espaços, né? Então a vitória do Novo Hamburgo, eu acho que ele tem um impacto muito grande, né? Então, era um momento em que o Inter também, o Inter conseguiu chegar na final, mas não era um time que não vinha bem, quer dizer, já passou um ano, 2016 foi muito complicado, 2017 então, né, tava difícil. Então, é importante que um time como o Novo Hamburgo, né, mostre que tem capacidade, que é o que a gente espera também do nosso querido Coloradinho, como a gente chama aqui, né, do Inter aqui de Santa Maria, que o Inter também consiga, né, fazer frente, né? Assim como a gente também imaginou que com todo respeito aos gremistas, que o Grêmio também fosse fazer frente ao Real Madrid. Né? Mas é importante que outros clubes também... E até o professor Vinícius estava falando,
E eu gostaria de voltar assim, eu acho que com relação ao futebol, eu acho que nós vemos tendo uma evolução, porque eu, por ser um pouquinho mais rodado, quer dizer, frequento os campos de futebol há mais tempo, eu lembro que os campos de futebol, os estádios, antigamente eles tinham uma presença predominantemente masculina. Então a gente olhava na torcida, era somente homens. Hoje nós temos mulheres, crianças, famílias participando dos jogos. Isso eu acho que é muito bom, eu acho que houve uma evolução. Então a gente estava falando da flauta, até a própria flauta mesmo, hoje a gente for ver, tem muita flauta muito inteligente, muito bem pensada, né? Tem um bom senso de humor, né, com relação à flauta, mas eu acho que a gente está evoluindo já assim, em termos de futebol, ao menos em alguns aspectos, né? Que hoje nós temos famílias, né, assistindo jogos, eu acho que isso é muito importante, isso é muito bom. Então essa renovação, ela é importante, que bom que também outros clubes do interior consigam também conquistar mais títulos gaúchos aí também. Sim. Novo Hamburgo como campeão gaúcho, foi legal ver um time do interior. Claro, Interior, claro. entre aspas, é região metropolitana ali e tudo mais, Novo Hamburgo, Mas né? tem um trabalho, né? Tem Exato. um trabalho feito, né? O Beto Campos como técnico, o preparador físico está aqui, Rafael. né? O Rafael Dias também. E aqui no Rio Grande do Sul, né? Quando um time, o Grêmio ou o Inter, caem fora da disputa, o outro obrigatoriamente tem que ser campeão. Né? Não ocorreu isso, né? O Novo Hamburgo eliminou o Grêmio, né? E o Caxias aí vacilou, né? Teve tudo na mão aí para eliminar o Inter, né? E o Inter, de certa forma, ficou pressionado, né? Ficou pressionado para conquistar o título e encontrou um adversário que encarou, né? Encarou o Internacional na sua proposta de jogo, enfim. E sempre é gratificante ver uma outra equipe, né, ganhar o título. Acho que motiva a comunidade, motiva os outros times, enfim, mostra que os outros também, de repente, podem ter possibilidade, né? O próprio Inter SM em 2008, né? Em 2008 esteve próximo de chegar numa decisão, né? Ganhou do Juventude lá, depois perdeu aqui em Santa Maria na semifinal. Então eu acho que é importante, né? Revitaliza um pouco o futebol gaúcho, né? Que precisa tanto disso. Sim, permite uma rotatividade, algo que não vem acontecendo no Mundial Interclubes, né? Só dá Real Madrid, na Liga dos Campeões só dá Real Madrid, tá difícil, tem que rotativizar um pouco isso aí também. Eu acho que o Gilson falou uma coisa importante, a vitória do Novo Hamburgo serve também como uma referência para os outros clubes também. Bom, parei um pouquinho. O Novo Hamburgo ganhou, daqui a pouco nós podemos também ganhar, quer dizer, não é algo impossível, né? Porque é muito colocado e às vezes até, e claro, eu não participo tanto, não conheço tanto, mas a gente for pensar assim, a mídia também, em alguns aspectos também, enfatiza muito, é o Inter ou o Grêmio, é a máquina, porque tem um salário maior, mas a questão do salário também, claro, ela ajuda, mas também não adianta ter um alto salário e não ter um bom planejamento, não ter... Então, acho que a conquista do Novo Hamburgo serve como uma referência. Quer dizer, bom, se nós podemos nos organizar, com um pouco de organização a gente consegue. Um pouco não, quer dizer, uma boa organização a gente consegue também, né? E eu vi também o Novo Hamburgo, né, se aproveitando de um momento importante, que é o início do nosso calendário do ano, que era o fato do Grêmio e do Internacional, as principais forças, né, estarem participando de Copa do Brasil, Primeira Liga, né, dividindo ainda suas forças, talvez com pouco tempo ainda de preparação, o que obviamente não tira os méritos do Novo Hamburgo, que se preparou muito bem, né, eu particularmente conheço o trabalho do Beto, o Rafael Dias, preparador físico formado aqui, né, começou no Internacional de Santa Maria, eu tive ele como atleta, depois como membro de comissão técnica, então a gente sabe dessa qualidade dos profissionais que já estão também há algum tempo no mercado e que buscam o seu espaço. Então, de uma forma muito inteligente, souberam conduzir bem a equipe, né, durante aquele momento em que o Grêmio Internacional dividiam bem as suas forças ali, participando de competições em paralelo. O Internacional ainda sofrendo a influência da queda, né, para a segunda divisão, que também era um momento de pressão para aquele contexto ali, né, e difícil de se contornar pela grandeza que tem o Internacional, né?
Então eu vi muitos aspectos que favoreceram a preparação que o Novo Hamburgo teve. Mais uma vez eu digo, não tiro o mérito, né, do Novo Hamburgo, que esteve preparado para enfrentar esses momentos, mas um contexto também ali de ainda indecisões, né, de instabilidade, que o Novo Hamburgo soube aproveitar de uma forma muito atenta, né, muito inteligente. Mas isso, a meu ver, também é mérito, porque teve um planejamento. Exatamente. Enquanto o Inter e o Grêmio estão lá se desgastando, eles estão se preparando, eles estão se organizando. Isso é planejamento. Não tira isso o também mérito é deles, mérito, exatamente, né? com certeza. É mérito. Não é só o talento, não é só a dedicação em campo, enfim, mas houve uma estratégia aí, né? Deixa eles cansarem que a gente pega eles cansados. Isso é muito comum, aqui. né, Vinícius, ocorrer principalmente em São Paulo, né? As equipes do interior que têm um investimento bom, algumas conseguem chegar à decisão e desbancarem, né, as equipes tradicionais da capital, mais o Santos, né? Consegue, a gente tem recentemente o Audax, né, que eu tive a oportunidade de trabalhar, o próprio Ituano, que foi campeão. O Audax não conseguiu obter o título, mas o Ituano sim, justamente porque sabem se planejar e talvez com um recurso maior, com uma capacidade de se organizar também melhor a partir do investimento que tem, acabam experimentando uma situação melhor. E a respeito do Novo Hamburgo aqui também, a propósito que o professor falou, o Novo Hamburgo soube tirar vantagem principalmente sobre o Internacional, que conseguiu ter vitórias, né, em cima do Internacional na maioria dos enfrentamentos. Até eu me socorro de vocês, porque não tenho essa informação. Né? Não perdeu. Praticamente não perdeu. Né? Então isso também faz a diferença e mostra que o trabalho foi muito bem feito, muito bem planejado, com apesar das limitações que a gente sabe que os clubes do interior têm, orçamentárias e às vezes até de grandeza, em relação a clubes grandes e tradicionais aí do nosso futebol do interior. Sim. Quero aproveitar que ele citou essa questão de não perder e tudo mais, fazer um lembrete rápido sobre o Thiago Nunes, que foi técnico do Veranópolis em 2017 e que na primeira fase não perdeu para Grêmio e para Inter, só foi perder para o Grêmio nas quartas de final do Gauchão, se não estou enganado. As duas partidas. Isso, né? Nas duas partidas. O Thiago Nunes, o professor Gilson, conseguiu levar o Veranópolis à terceira colocação, se não estou enganado, na 7ª rodada do Campeonato Gaúcho, quando o Novo Hamburgo já tinha disparado, Outro trabalho importante, né, que merece ser valorizado e ressaltado por todos, né? É outro que saiu aqui de Santa Maria também. Sim, e foi nesse período talvez que aqui para Santa Maria, no mês de maio também, que o futebol profissional de Santa Maria talvez tenha vivido, e aí pega o outro lado, algo não tão legal, algo que ninguém queria, que foi quitando aquela questão da desistência do rio-grandense da segundona, né, professor Gilson, fechando as portas, sendo punido pela federação. E eu, por favor, me corrija se eu estiver errado, ele só tem condição de voltar em 2020, é isso, né? Isso. Só 2020 que o rio-grandense vai poder voltar. Tomara que o rio-grandense consiga se reestruturar, tem um bom tempo aí para buscar, para juntar tudo e voltar. Por que não a gente voltar a ter daqui a pouco um regional na divisão de acesso ou na Série A do Campeonato Gaúcho? Por que não, né? Se eu digo, como já tivemos, né? Vários se eu digo regionais divisão de acesso, eu estou segurando a equipe do Vinícius aqui, né? Não, por que não? Série A do Campeonato Gaúcho daqui a pouco, né? Algo que não acontece há muito tempo mesmo. Passando do futebol, pessoal, quero pegar um pouquinho do estadual de futsal Série Bronze. Tivemos 3 equipes disputando no começo da competição, né? E aí depois, e o assunto é clássico, não é clássico, é clássico, não é clássico, né? O debate veio aqui para o Central do Esporte no ano de 2017. Acabamos tendo a desistência. Já fizeram essa pergunta para ti, Vinícius? Se é clássico ou não é clássico? Eu gostaria de ouvir, se eu monto um time aqui da TV Unifre e vou disputar a Série Bronze, qualquer time de Santa Maria que eu enfrentar será um clássico? Eu acho que depende do critério que tu estabelece, né, para clássico. Nós temos no nosso contexto brasileiro e local aqui também do Rio Grande do Sul, eu acho que a palavra clássico ela encerra muito a questão da tradição, né, de enfrentamentos, de um histórico pelo menos. Um histórico, né. Agora, se nós pensarmos de forma local, né, talvez possa ser um clássico, sim, um enfrentamento de equipes locais aqui também. Depende, eu acho, muito do ponto de vista Depende do conceito, do critério. A provocação é porque eu vou nessa linha. Para mim, clássico requer uma certa rivalidade, um certo histórico, porque a provocação de criar um time aqui foi porque era tradicional. Alguns clubes serem
surgirem de certa forma do nada, assim, sem um grande Professor histórico. Décimo, lá em Santiago, Cruzeiro e Clube 7 é clássico, não é? É clássico ou não é clássico? Eu ainda sou do tempo do Riachuelo. Eu. Depois Eu virou peguei o Cruzeiro, Riachuelo no tempo da Copa Razão de Futebol Amador. Surgiu um clube aqui em Santa Maria e disputaram Nova pela primeira Geração. vez o Nova Geração, a Série Bronze, e os meninos que disseram que era clássico. E eu fui o teimoso e disse que não era. Aí a Nova Geração, no meio da competição, abandonou o torneio. Saltou Primeiro ano fora. disputando. Mas a propósito disso, eu fico particularmente muito feliz, né, em ver novamente uma movimentação, uma mobilização da cidade de Santa Maria também em torno do futsal, né? O professor Gilson aqui acompanhou os tempos áureos do nosso futsal, eu pude pegar um pouquinho, né, também. E o fato de ter 13 equipes também, né, mostra a força que tem o futsal santamariense, né? Eu acho que isso também foi resgatado. Nós tivemos recentemente aí a Soeva aqui de Venâncio Aires disputando a final da Liga, né? Eu acho que Santa Maria também tem uma vocação importante para essa modalidade, né? E vi resgatado isso nos clubes. A gente via muita divulgação dos clubes também na mídia, né? O que mostra a força que o futsal tem, né? O interesse que a cidade tem por essa modalidade. E eu, como esportista, torço para que a gente possa ter a manutenção, né, dessas equipes e que possam incrementar aí os seus trabalhos, porque Santa Maria também tem a condição de ter um time na Série Ouro, aí, quem sabe, né, ou até disputando, por que não, a Liga Nacional. Legal. Eu avalio que, né, o União Independente parou na terceira fase. E nós temos imagens, inclusive, contra a ACF, né? O a time da Associação Caçapava. Caçapava do Sul, aí, ó, um dos grandes embates do União, né? Empatou Na temporada. lá em Caçapava e acabou perdendo aqui em Santa Maria. Mas né? foi, eu acho que daqui a pouco até onde a própria resistência do União permitiu, professor? Será que dá pra gente avaliar assim? Ou dava pra ter ido um pouco mais? Eu acredito que dava para ter ido um pouco mais, né? Mas assim, ó, não posso de maneira alguma desvalorizar a luta do time de Caçapava, que foi o time que foi mais longe, o nosso representante aqui da região. Né? Acabou sendo eliminado o time de Caçapava pelo campeão. Pelo né? campeão, a equipe de Marau. De né? Marau, né? A grande surpresa foi o Nadas Branco, né, da cidade de Rio Pardo, que acabou como vice-campeão. E o time da universidade, o objetivo era passar para a segunda fase. Atingiu esse objetivo, né, faz um trabalho de formação de jogadores e de membros da comissão técnica, atingiu esse objetivo. Agora, se tem a expectativa aí de um 2018, né, de futsal também forte. A UFSM foi bem na parte do sub-20, né, do estadual sub-20 também. Então, despontam jogadores, valores, né, o Henrique Braibant foi trabalhar em Uruguaiana, né, na Série Prata, voltou. O professor Rodrigo, né, comandou a União Independente, na time da universidade o Gabriel Prank, o Marcos Cairrão no sub-20. Então são nomes que vão despontando, que vão surgindo, e isso é importante, é como o Vinícius disse, se o resultado não foi aquele esperado, desejado, né, é preciso valorizar o trabalho. Posso ir do contra? Importante, por favor. Já que no do Gauchão eu não fui do contra ali, fiquei Vai quieto. lá. Eu penso que a rivalidade ela é interessante para Citadino ou categoria de base. A Venâncio Aires tem um time, Erechim tem um time, Santa Cruz tem um time. Se Santa Maria quer, de fato, chegar nos grandes do estado, tem que focar a força. Santa Maria não dispõe de grandes investimentos em termos de patrocínio. E acaba, o Nova Geração teve divisão de jogadores. Jogadores que queriam jogar no ano anterior da União foram jogar para a Nova Geração. Próprios jogadores da universidade também. Exato. Então, assim, por que não fortalecer uma entidade de Santa Maria para representar o time no estado e ter grandes resultados para levar o nome da cidade? A gente acaba dividindo forças e temos 3 times na Série Bronze. Ao menos 2 teremos, né, no ano que vem. E surge o time de Itaara aqui. Itaara, na cidade dos Balneários, aqui pertinho, também vai participar da Série Bronze.
Ele lembra de nome de time de Santiago, ele lembra da história do futsal, seja brasileiro, estadual, sabe até as equipes que já vão surgir, né? Esse é o professor Gilson Piber com o nosso futsal. Google ou Wikipédia. É o nosso Google. Nós vamos fazer um rápido intervalo aqui para a gente tomar uma água, dar uma respirada legal. Na sequência, o Central do Esporte vai voltar com toda essa galera aqui, com todos esses convidados para a gente falar mais. Vem aí handebol, vem aí o técnico Tite, vem aí o Fernando Meligeni no próximo bloco. Já voltamos. O Natal chegou, dezembro chegou, e aí eu começo a consumir. E quando eu penso em consumir alimentos bons. Cuidado com aquilo que a indústria nos vende. Eu vou comprar aquele bolo que vem dentro do pacote, vou fazer um bolo em casa, tá? Eu vou comprar uma ave temperada, eu vou fazer a ave temperada em casa. Facilita? Por exemplo, por que comer peru? Eu vou comer frango. É o que eu produzo na região. Peru eu não produzo na região. Eu posso comer suíno também, que é uma carne que é muito utilizada. Mas, eu estou falando da proteína. Muita salada, minha gente. Muita salada. Saladas verdes, saladas cozidas. Buscar fazer, ao invés de fazer molhos com maionese, fazer molhos com gergelim, fazer molhos com... Prestem atenção somente com azeite de oliva e limão. Buscar coisas frescas, buscar alimentos da região, frutas, muita fruta, que é uma tradição brasileira. Quiçá que todo mundo gostaria de ter as frutas que nós temos no Brasil. Então, ao invés de fazer sobremesa, fazer doces, vamos fazer uma mesa repleta com frutas, carne e saladas. Isso sim é Natal e diminuiremos o consumo e, é claro, o nosso bolso vai agradecer. Pessoal, Feliz Natal com uma boa alimentação. Estamos de volta com o Central do Esporte. O Central do Esporte desta semana está fazendo uma retrospectiva no esporte em 2017, relacionando aqui Santa Maria alguns dos fatos importantes, falando também da questão da psicologia do esporte, a flauta, né, em 2017. José Quintana Júnior é nosso colega, né, acompanha. O amargo do programa? Não, é isso. O garoto do programa, é o garoto do programa. O jovem do programa. É um dos nossos convidados, nossos participantes. Ele é gato, hein? Ele é gato. Professor Gilson Piber. Obrigado, senhor. Viu? Com duplo sentido. Foi esse o objetivo. Explica o que é o gato no esporte, senão as pessoas... Vou deixar você explicar na sequência. Você vai explicar. Professor Gilson Piber, José Quintana Júnior, Vinícius Munhoz e o professor Carlos Décimo Martins, professor do curso de psicologia aqui do Centro Universitário Franciscano. Explica agora o que é o gato aí, o duplo sentido. Não, o senhor Gilson Piber não está a elogiar a minha beleza. Na verdade, ele não tem problema de visão. A questão é que no esporte, gato é considerado quem adultera a idade para atingir algum benefício, conseguir ludibriar quem coordena o esporte através da adulteração de idade. Isso. Então, eu sempre digo que eu tenho em torno de 20 e poucos anos e ele me chama de gato. O futebol ocorria, espera-se que ocorria muito isso, né? Não sei, a gente não sabe nos dias de hoje. Então, daqui a pouco o jogador tinha 30 anos lá, mas aparecia lá uma certidão lá com 27, 26 e assim ele fisicamente lograva, né, uma capacidade maior. Recentemente eu acompanhei um menino que jogou IFIPAM em Alegrete lá, que foi o destaque do Internacional de Porto Alegre. E a questão de 2, 3 anos se descobriu que naquela época ele, jogando no Sub-15, ele tinha 20 anos. Então dificilmente ele não seria o destaque da competição, mas ele na época conseguiu enganar bem. Sim. Vou fazer uma pergunta começando, a mesma pergunta para todos, começa por você. Esse é um problema difícil para mim aqui, não dá para dar uma de gato e mudar a idade. Não tem como fugir, professor. Não tem, né? A brancura e a calvície entregam. Né? Eu quero fazer uma pergunta para todos vocês agora. E essa, na verdade, eu até já sei a resposta. Jogaste handebol na escola, né? Sim, professor Jorge Fernandes. Professor Jorge Fernandes. Lá em Santiago, jogou handebol, professor? Não cheguei a jogar futebol. Eu jogava mais futebol de campo. Futebol de campo. Mas e o handebol? Não. Handebol não? Eu joguei algumas partidas lá, uma atividade mais de educação física, mas não era uma cultura. Por isso que eu estou falando a questão do gato aqui, é que quando o handebol começou ali, acho que eu já estava
saindo aí, eu já estava indo para Porto Alegre, então não cheguei Sim. a participar. Professor Gilson, jogou handebol na escola? No Cícero Barreto. Cícero Barreto, Vinícius Munhoz. No João Belém. João Belém, olha aí, cada um deles. Eu também joguei lá em Passo Fundo. Era na base da educação física, lá aprendendo as regras e tudo mais, mas também joguei. E nos anos 80 era forte o handebol, né? Exato, é por aí, né? Não tem gato, aqui não adianta, não tem gato não. Eu tô puxando esse assunto do handebol porque em setembro de 2017, pessoal, nós tivemos a equipe do handebol feminino de Santa Maria conquistando o 22º título da Copa Mercosul de handebol. Aliás, a 22ª Copa Mercosul de handebol. Pela primeira vez, uma equipe adulta feminina de Santa Maria conquistou o título. Né? As meninas derrotaram a equipe do Escola Italiana do Uruguai, 25-20. E eu lembro que no Central do Esporte eles estiveram aqui, né? Batendo um papo conosco. A gente está vendo as imagens aqui na tela, você aí, ó. O Braulio Kisner, que é treinador, o Lucas Dias, auxiliar técnico, e também a Juliana Segala, que é jogadora. Estiveram no Central do Esporte batendo um papo com a gente. Que legal essa conquista, professor Gilson Pedro. Muito legal e o trabalho prossegue. O trabalho prossegue do handebol feminino aqui de Santa Maria, né? E é gratificante, é legal. Santa Maria tem no DNA também o handebol. Sim. Bacana ver isso, né, Quintana? Você, por exemplo, que jogou com o professor Jorge Fernandes, que é uma grande referência para todos nós do handebol aqui em Santa Maria, né? Levou tanto tempo, né? Foram 22 edições, são mais de 22 anos, mas 22 edições da Copa Mercosul de handebol para que uma equipe adulta feminina conquistasse pela primeira vez o título. Não, vem coroar façanha, justamente, né? esse trabalho que é muito forte em Santa Maria, já teve a Ubra por trás de times da cidade, mas é muito forte nas escolas de Santa Maria, Colégio Fátima, o Margarida Lopes, onde eu estudei lá em Camubi, que é a escola do professor Jorge Fernandes, que é técnico no handebol. Então há um trabalho de base muito forte nas escolas e depois tem as equipes que acabam levando profissional. Então, E vem desde da Associação Desportiva da Universidade, né? Sim, Esse trabalho. É legal, é bacana ver esse tipo de conquista, porque acredito que para o Vinícius, que trabalha bastante com futebol agora, mas jogou lá no João Belém, o professor Carlos Décimo também, é bacana a gente ver a cidade, né? A gente já falava no primeiro bloco em relação ao campeão gaúcho, ao Novo Hamburgo, diferente, a rotatividade. Pela primeira vez na história a gente teve uma equipe adulta feminina campeã, né, do handebol aqui em Santa Maria. Rogério, eu queria voltar ainda ao primeiro bloco ali, quando tu falaste a questão do futebol de salão. Eu tive a oportunidade, uma noite eu estava lá em Carlos Barbosa, estava no restaurante lá e estava jantando, e eu vi o pessoal da diretoria da CBF e alguns jogadores ali. E eu vi o clima deles ali. Era um clima, claro que hoje é meio delicado para a gente falar, mas acho que era um clima meio Real Madrid, assim. Era um relacionamento muito tranquilo com relação ao futebol, eles conversando, né? Então eu vi que realmente ali tinha um perfil de uma equipe vencedora. E eles foram, né, uma belíssima equipe, né, que vem se mantendo há quanto tempo. Mas a maneira como eles estavam ali conversando e vendo e tratando o esporte me chamou muita atenção. Era um perfil, até tu falaste assim, a questão de que a cidade às vezes tem um jogador que está aqui, outro está ali, quer dizer, unir forças ali, eu senti que existia união entre eles. Né? Eu lembro nesse programa, o Braulio Kisner, treinador da equipe do handebol Santa Maria, falar justamente dessa questão da união, né, também. Citava exatamente essa relação aí, né, no handebol, na equipe de poder fazer com que as meninas jogassem, buscassem o título, né, e conseguissem. Do handebol, a gente teve um outro expoente também muito forte aqui em Santa Maria. Aliás, as últimas temporadas eles estão no topo. Se fosse fazer um ranking, né, com certeza o Santa Maria Soldiers no futebol americano apareceria, né? Inclusive, eles pegam emprestado, vou colocar entre aspas, a casa do time do Vinícius lá, né? E lotam o estádio Presidente Vargas lá. O Santa Maria Soldiers, professor Gilson, Vinícius, professor Carlos Décimo e Quintana foi tetracampeão gaúcho de futebol americano, derrotou o Juventude 31-7, a gente está vendo imagens aí deles no estádio Presidente Vargas. Grande feito, né? Um grandioso feito que talvez que foi maior. Aliás, só teria sido inferior se eles tivessem chego daqui a pouco a uma final de decisão de campeonato brasileiro, porque em outubro eles ficaram com o vice-campeonato da Conferência Sul, tiveram chance, né, de chegar à decisão do campeonato brasileiro. Mas que ano de novo do Soldiers, um primeiro semestre, Quintana, muito bom, né?
vencendo o Juventude, mais uma vez, diga-se de passagem, vencendo o Juventude, sendo tetracampeão gaúcho, 4 títulos que credencia o Santa Maria Soldiers aí a ser uma das grandes equipes de futebol americano do país, nem mais do Rio Grande do Sul, né? Do país. Ela ficou entre as 8 melhores equipes do país, né? Exato. Aí tu imagina o time de Santa Maria estar entre os 8 melhores do país, o que representa isso, né? E é o tetracampeonato gaúcho, é um trabalho de longa data do Santa Maria Soldiers, desde os meninos que fundaram o clube lá pensando em apenas jogar, poder ter a oportunidade de disputar um esporte que eles tanto tinham afinco, a questão de um trabalho com organização, com planejamento, com seriedade, crescimento da marca e hoje chegar onde chegou, né? Sim. Vinícius, olhando essas imagens aí no Presidente Vargas, aí, não dá uma inveja positiva assim do Santa Maria Soldiers, hein? Não, inveja eu não diria, eu diria admiração. Eu acho que é um case de sucesso aí da nossa cidade. Eu tive recentemente um encontro ali com os diretores do Soldiers. Dei os parabéns a eles pelo que vem construindo aí ao longo dos últimos anos, né? Nós que estamos no esporte sabemos que não é fácil mobilizar uma estrutura que eles conseguem mobilizar nos dias de jogos, né, para treinamento, enfim, isso aí é mérito desses meninos aí, né, que conseguem organizar muito bem essa equipe, né. A gente vê também o espaço que eles ocupam nas mídias sociais, né, todo um trabalho que é feito. Eu acho muito interessante isso, né, e serve até de exemplo, né, para nós seguidamente citamos, inclusive, os Soldiers como exemplo, porque, volto a dizer, é um case de sucesso aí que merece a nossa admiração e o nosso estudo aí, né, para poder agregar algumas coisas que eles trabalham para o nosso trabalho também. Não sei como é que está hoje, mas tinha um trabalho de um psicólogo também na equipe do Santa Maria. Eles têm um trabalho com multiprofissionais ali, fisioterapeutas, psicólogos, né, educadores físicos também, né, trabalhando, dando esse apoio. Não é à toa que eles são tetracampeões gaúchos de futebol americano, né? Eu ia dizer só que segue esse trabalho, tanto que nós acompanhamos o documentário agora no fim do ano, né, professor? Tivemos a oportunidade de ser banca no trabalho dos alunos aqui da instituição, que fizeram documentário justamente sobre os Soldiers, e um dos personagens do documentário é o psicólogo do time. O Lucas, né? Exato, que fala justamente sobre esse trabalho, a importância. É uma estrutura de admiração, de fato, porque é um esporte considerado amador. Volto a dizer a dificuldade que a gente tem de captação de recursos Santa Maria, e eles estão nada mais, nada menos que em 8º, entre os 8 melhores do país. Isso mostra a seriedade do trabalho deles. Sim. Em julho, o Santa Maria Soldiers foi tetracampeão gaúcho. Em outubro, acabou ficando pelo caminho, foi vice-campeão da Conferência Sul, né, do futebol americano, campeonato nacional. Em outubro também, o Fernando Meligeni esteve em Santa Maria, um dos grandes nomes, né, da história do tênis brasileiro, esteve aqui em Santa Maria para uma oficina, uma clínica de tênis, né, Quintana? Você teve a oportunidade de bater um papo com ele. Por favor, a gente está vendo imagens dele aí, ó. Conta um pouquinho dessa experiência para gente. Eu dei uma espiadinha no relógio ali para ver quanto tempo tinha, para não me alongar demais, porque resumir essa experiência, eu sou fã dele, né? Eu comecei assistindo tênis com os jogos do Fernando Meligeni, né? Que foi, digamos, da minha geração, foi o primeiro que se destacou. Um pouquinho antes o Jaime Osins, mas o Fernando Meligeni foi um pouquinho mais longe. E logo na sequência veio o Guga, né? Então é uma época que a seleção na Copa Davis tinha representantes que a gente se identificava muito. E ele é um cara de uma simplicidade, de uma humildade, mas ao mesmo tempo de um senso crítico. Ele é muito crítico a como é feito o esporte hoje no país. Ele tem uma fala muito forte, que se ele tivesse hoje mais voz, mais oportunidade, mais espaço de ampliar esse debate, a gente teria muito a crescer e melhorar no nosso país. Não só no tênis, ele faz uma crítica de um modo geral. Então foi uma oportunidade única, assim. Não tive a oportunidade de bater uma bolinha com ele, não participei da clínica jogando tênis, mas tive essa honra de bater um papo com ele. Muito provavelmente essa identidade crítica dele vem das suas raízes, né? Ele é argentino naturalizado brasileiro, né? O argentino tem muito isso bem claro, nessa questão formativa do atleta, do ser humano, enfim, é um profissional que eu particularmente admiro bastante também pela história, né? E pela maneira como ele trata também com o esporte. Eu falei do Márcio Santos, a gente está vendo o filho do Márcio Santos. É verdade que o filho do Márcio Santos joga melhor que o Márcio Santos? O Márcio Santos é o nosso diretor de imagem, joga melhor que ele no tênis, é verdade? Mas esse eu te dou a pergunta se a água é molhada, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. A gente está vendo imagens aí... Pior que o Márcio só existe alguém.
Só eu. Será? É verdade. Será que eu não sou pior, hein? Não, hein? Ah, é verdade. Eu acho que eu sou Mas, pior, hein? Antes do programa, o Marcos Santos me assoprou aqui que, olha, ele é campeão paranaense de futsal com o Pato Futsal. Olha aí, ó. Olha aí. mas o Mandou Márcio, abracinho pra professor, vocês. mas o Márcio Ele Santos... disse que o teu Atlântico... O Márcio é campeão de tudo porque ele torce pro Lanús, pro Real Madrid, pro Não, Jacaré, Ele pro me disse que pro só Pato. torce pro Pato Futsal. Esse homem é o homem que mais tem camisa no guarda-roupa de entidade esportiva. Então, se alguma coisa ele tem que fechar o ano de campo. Sim, agora vai ser uma covardia, porque ele não pode responder, porque ele está nos colocando no ar aí, ele tá nos colocando no ar. É uma covardia falar dele aqui, enfim, mas ele sabe que é uma brincadeira nossa. Eu aproveitei a imagem ali, porque ele falou para mim que ele aproveitou a oportunidade do Fernando Meligeni, tirou uma foto também para ver que o Fernando Meligeni é um ídolo que, de várias gerações, né, de todos aí, tinha gurizada, tinha adulto e tudo mais, foi acompanhar o trabalho dele. Será que o mês de outubro foi o mês mais intenso, talvez, da história do Central do Esporte em 2017? Faço essa pergunta para todos vocês aqui, principalmente para o Quintana e para o professor Gilson. Outras coisas ocorreram no mês de outubro também. E aí a gente lembra do ex-técnico Tadeu Menezes, né, jogador que esteve aqui. Ex-técnico, ex-jogador. Uma referência, acredito que para o Vinícius, para todo mundo, até pela história. O professor Carlos Décimo deve conhecer a história dele e tudo mais. E aí ele teve o nome dele citado pelo Tite, né, num programa da rede de canais Sport TV, falando, se você fosse destacar o trabalho, alguém aqui assim que te marcou e tal. Ele citou duas pessoas, uma delas era o Tadeu Menezes, e o Tadeu Menezes viveu uma emoção, né? Ele esteve conosco aqui no Central do Esporte também para falar, para dizer, para contar o quanto foi importante para ele ter sido e tudo o que ele representa para a história do Inter de Santa Maria. Foi legal ter o Tadeu Menezes aqui, né? Nós tentamos outras oportunidades, não foi difícil, não foi fácil, né? Mas dessa vez ele veio. Foi muito legal. Foi, olha, muito gratificante. E aí um dos momentos em que ele mais se emocionou, acredito, foi receber o recado, né, pessoalmente, praticamente assim, ó, do técnico Tite, que mandou um recado para ele. O Central do Esporte conseguiu contato com o técnico Tite, que repassou para ele aí a mensagem, agradecendo ele e falando tudo o que ele representava para o futebol. Eu acho que esse é o ápice do Central do Esporte. Imagina o técnico da Seleção Brasileira participar do nosso programa e foi através do Giareta e do Sr. Gilson. O Tadeu foi técnico do Tite no Esportivo de Bento Gonçalves, clube que o Vinícius já trabalhou. Sim, foi um momento então, acho que para o Tadeu, acho que ele não vai esquecer isso, né? Ele eu não sei, mas nós aqui volta a dizer, foi um momento histórico, o dia que o técnico da Seleção Brasileira, porque Falou o Tadeu ele é um Central. ícone aqui em Santa Maria, né? Mas a gente viu que ele se emocionou muito com essa homenagem que o técnico Tite fez na época, acho que lá do Rio de Janeiro, que ele entrou em contato, ou de São Paulo, não tenho bem certeza. Eu, muito provavelmente, eu acho que do Rio de Janeiro, algum espaço que ele tenha lá E junto à CBF. entrar em contato conosco para fazer essa homenagem ao Tadeu Menezes foi muito marcante. Agora eu vou ter que perguntar pro Tadeu se ele já esqueceu ou não. Eu digo, nossa, com certeza não. Aí, ó, ele com certeza observou. Eu lembro que a reação dele foi logo que começou a rodar a mensagem, né, do técnico Tite, ele já, nossa, né, ele teve uma reação assim. Aí o Tadeu Menezes, que fez tanta história pelo Inter de Santa Maria, falando aí. Pessoal, O que é bonito nisso tudo, assim, claro, o técnico Tadeu Menezes tem toda uma história, tem toda uma importância, é um ser humano sem comentários, né, mas assim, o importante é o Tite também, né, não esquecer dele, as origens, as raízes, os contatos, né, que geralmente as pessoas, alguns, né, eles se tornam mais famosos, a primeira coisa que faz é esquecer as origens, né. É por isso que a gente não esquece Santiago, né? boa. E a propósito, né, eu acho uma bela e justa homenagem, né, pelo que representa o Tadeu Menezes para Santa Maria, para o Internacional de Santa Maria. Eu tive a oportunidade de andar nos diferentes cantos do estado e sempre que as pessoas nos abordam para falar sobre Santa Maria, a primeira lembrança é Inter de Santa Maria e Tadeu Menezes, né? Sempre essa é a lembrança e a identificação, né? Eu considero o Tadeu um dos sábios aí do futebol, né? Ele já transcendeu, acho, a figura de treinador, né? É um cara sábio. Eu tive a oportunidade de conversar algumas vezes com ele e ele passa essa sabedoria, é muito claro na maneira de se expressar, né? E queria até ter a possibilidade de ter mais proximidade com ele, assim, porque ele é um sábio do futebol aí, tem muito a passar dessa sabedoria, né?
E é um ícone da nossa cidade e eu particularmente tenho uma admiração muito grande por esse profissional. Que legal saber disso. Eu acho que de retrospectiva era isso. A gente tem que projetar 2018. 2018 vem aí com a divisão de acesso e a gente vai botar na tela agora aqui, ó. Temos aí os grupos da divisão de acesso 2018. Vinícius Munhoz, que chave A é essa com Santa Cruz, Pelotas, Lajadense, o Aimoré, São Gabriel e também o Guarani de Venâncio Aires, hein? Que chave, rapaz. Isso aí é fruto do encurtamento do gauchão, né? O gauchão, cada vez com um campeonato mais reduzido da primeira divisão, obriga muitos times de qualidade a ficarem fora dessa competição e virem para a divisão de acesso, né? Eu vejo as duas chaves muito equilibradas, né? Talvez alguns clubes da nossa chave levem vantagem, como é o caso do Bagé, do Pelotas, por terem jogado o segundo semestre, além, obviamente, da tradição, o próprio Aimoré também, né? Além da tradição ali de um Santa Cruz, né? O próprio Guarani de Venâncio Aires, Lajadense, são equipes de muita tradição do nosso futebol do interior, aí, o que tornam a nossa missão aí de muita dificuldade no ano de 2018. Mas isso eu acho que é fruto do gauchão enxuto que a gente vem experimentando nos últimos anos, né? Que coloca muitos clubes aí tradicionais e muitas forças do nosso estado na divisão de acesso. Sim, eu particularmente achei a chave A mais complicada do que a chave B, não sei a tua opinião, Quintana, professor Gilson. Eu também achei. Né? Professor Carlos Décimo também. Não desmerecendo, né? Não desmerecendo os outros, mas achei uma chave bem complicada. Mas isso é trabalho para o Vinícius. É trabalho. Trabalho que começa, ó, a gente vai colocar aqui na tela, ó. Começa dia 4 de março, 5 da tarde, estádio Presidente Vargas contra o Clube Esportivo Aimoré. E o São Gabriel, que é o representante aqui da região central do estado também na divisão de acesso, vai enfrentar o Grêmio Esportivo Bagé no mesmo horário, lá no Silvio de Faria Corrêa. O Aimoré pelo caminho, Vinícius. O Aimoré que foi inclusive motivo de brincadeira nossa aqui no programa, aquela derrota por 3-0 e tudo mais. Pô, Vinícius, te cuida aí, Vinícius, olha, pode cair o técnico, e você foi lá e, não, tenho convicção no meu trabalho e tudo mais. É hora de dar o troco no Aimoré agora, Vinícius? Espero que sim. Não, o Inter SM não ganhou do Aimoré esse ano, hein? Não ganhou. Vai ter drone em Aimoré, professor? E não podemos esquecer também o Aimoré vaga na Copa do Brasil, por ser finalista da Copinha, né? Exato. Isso já também garante um aporte financeiro ao clube, né? Pode se estruturar melhor. E tem no seu treinador o campeão da Copa de Seleções, o Arilson, né? Recentemente foi campeão do Campeonato de Seleções, né? Uma iniciativa aí que voltou a ser trabalhada, né? Voltou a se ter esse tipo de competição aí de seleções estaduais, e o Arilson acabou sendo o campeão, né, dessa competição. O que vai tornar a nossa missão bem mais difícil, né? O Aimoré é uma equipe tradicional, vem da disputa da Copinha, o que dá uma vantagem, pelo que a gente tem observado, vai ter a manutenção do seu elenco, manutenção do seu treinador, e isso vai nos causar muita dificuldade já a partir da estreia, e nós vamos ter que ter uma preparação muito adequada, né, e nos cercar também de boas informações para fazer um enfrentamento de igual para igual com a Aimoré já na estreia. Com certeza vai ser um bom enfrentamento, sim. Tomara que seja uma grande temporada do Inter de Santa Maria 2018. Está chegando ao final, está terminando o nosso tempo. Quero agradecer ao professor Carlos Décimo Martins, professor do curso de Psicologia aqui do Centro Universitário Franciscano. Muito obrigado. Flauta, mas sempre de uma maneira sadia, né, professor? A flauta, como a gente estava falando, ela ajuda, né? Ela é boa. Só que, claro, ela tem que ter um senso de humor, né? Não ser nada agressivo, não ser nada... E como eu estava falando, muitas vezes as pessoas são tão identificadas com o time que elas não conseguem separar. E, poxa, perdeu hoje, que nem nós estamos tendo o exemplo aqui com o Inter de Santa Maria. Não venceu, mas está se preparando. Quer dizer, eu acho que a vitória do adversário, porque nem agora, por exemplo, o Grêmio tricampeão da Libertadores, que isso não seja um problemão para o Inter, mas que seja até uma motivação, porque isso é esporte, é competir de uma forma saudável. Isso que é legal. Vamos tentar agora igualar nosso co-irmão, né? Vamos tentar superar, mas sem essa animosidade. E o Quintana fala uma coisa muito interessante, assim, a gente está tendo um pouco de cuidado, porque o momento é muito delicado, as pessoas estão muito brabas, estão com muita raiva, com muita... Então, assim, às vezes até com as pessoas com quem a gente vai brincar, a gente também tem que escolher tem que ter um cuidado. Momento, é verdade. E assim, tem brincadeiras que não são brincadeiras, elas são agressivas mesmo, ela perdem aquele sentido
até da aproximação, né? Então acho que tem que ter um pouco Sim. de cuidado nesse sentido. Mas a brincadeira, brincar é saudável, né? Com Aliás, certeza. tem um grande poeta, né, de Porto Alegre, infelizmente já falecido, Dedé Ferlaut, que ele diz assim que o adulto é uma criança que esquece de brincar. Então vamos continuar brincando, né? Mas sem essa agressividade. Exato, exato. Vinícius Munhoz, obrigado pela presença aqui, uma boa temporada 2018. Agradeço a participação, né? Um debate aí de muito alto nível que conseguimos realizar, né? Me sinto feliz sempre de estar na presença de vocês. Eu acho que o programa vem crescendo. 2017 com certeza foi um ano muito proveitoso para vocês. Eu tive em boa parte, né, do Várias primeiro vezes. semestre. Se não estou aqui. enganado, no primeiro ele também esteve, está fechando a temporada conosco. A carteirinha renovou, só Pagar mensalidade, renovar a mensalidade. Sócio remido. Eu agradeço e também parabenizo vocês por mais um ano aí de sucesso, né? E tomara que nós possamos experimentar em 2018 também esse sucesso e a manutenção da nossa parceria. Queremos, professor Gilson, trazê-lo muitas mais vezes aqui, né? Claro, e virá. Certamente virá e que 2018, né, seja um ano onde o Central do Esporte e o esporte de Santa Maria e da região, né, estejam mais fortes do que nunca. Voltamos em 2018, então. Fechado. Grande abraço para todo mundo, Feliz Natal, um feliz 2018, não só do Central do Esporte, mas de toda a equipe da TV Unifra. Um grande abraço a todos e até 2018.